Fala pessoal, estamos aqui, portanto, para gravar a prova, os comentários da prova de segunda fase em Direito Penal do 38º Exame de Ordem. Gente, bem rapidamente, abre aí o teu Google, coloca lá FGV OAB, você vai abrir a página da FGV Conhecimento, você vai encontrar facilmente lá nas abas Exame da Ordem, clica lá no Exame da Ordem que você vai encontrar todas as provas do primeiro ao 38º Exame da Ordem. Lembrando que estamos durante o curso do 39º Exame, já tivemos a primeira fase e a segunda fase vai ser acontecida aí, vai ser realizada em janeiro de 2024. Portanto, estamos agora para comentar a segunda fase do 38º Exame. Baixa a tua prova, você vai ter lá o caderno de questões, tanto das provas objetivas quanto das provas de segunda fase. E ao baixar o caderno de questões, você vai encontrar também aqui o caderno de questões das respostas, o padrão resposta de direito penal, direito civil, direito constitucional. Estudem as provas de segunda fase dos exames anteriores, porque eles se repetem. Muitas vezes as teses que são utilizadas na peça prático profissional, por exemplo, do exame 35, caiu como uma questão do exame 37 ou do exame 38. Então, como a coisa se repete, o seu estudo ele é absolutamente indispensável essa análise das provas anteriores. Façam questões, pessoal, que vocês vão passar na primeira fase, tá bom? Então vamos aqui, rapidamente. O exame 38, ele trouxe como peça prático profissional pela quarta vez a peça do agravo em execução. Pessoal, existem algumas peças que elas caem mais do que outras, elas se repetem. Por exemplo, 13 vezes foram cobrados memoriais, 9 vezes apelações, 4 vezes o agravo em execução e a resposta à acusação e o recurso em sentido estrito. Ou seja, essas 5 peças processuais, apelação, resposta à acusação, o agravo em execução e o rese, na verdade, essas 4 peças processuais, elas foram cobradas em 85% dos exames realizados pela FGV na segunda fase em direito penal. Aí você vai ter aí uma contra-razões e apelação que já caiu 2 vezes, né? Você vai ter volta e meia alguma coisa que aparece pela primeira vez, mas o grosso são esses. Ah, Renato, então eu vou estudar somente essas 4 peças? De forma alguma, você vai estar preparado para todas elas. Agora, fiquem atentos, são essas as que mais se repetem, são essas as que você mais deve treinar. Então, pessoal, aqui no exame 38, a FGV foi buscar um agravo em execução. Percebam, Marieta, funcionária pública do Instituto Nacional do INSS, foi condenada por infração ao artigo 313. E aí você vai lendo o primeiro parágrafo, você vai lendo o segundo parágrafo, você vai perceber que a OAB, a FGV, está trazendo para vocês a prática do crime previsto no artigo 313-A do Código Penal, um crime que é praticado contra o Instituto Nacional do Seguro Social. No terceiro parágrafo, as referidas condenações transitaram em julgados nos dias 10/11 de 2022, 21/11, ou seja, elas foram transitando em julgado aí, respectivamente, um mês atrás do outro. E todas elas foram substituídas, as penas privativas de liberdade, por 2 penas restritivas de direito. E traz dizendo também no final que Marieta não possui outros processos em sua folha de antecedentes criminais. As cartas de execução da sentença foram tombadas ao juízo da execução penal da vara criminal, vinculada ao Tribunal Regional da 10ª Região, em datas próximas. O juízo, à luz das 3 cartas de execução definitivas, proferiu decisão, somando as penas na forma do artigo 69 do Código Penal. Aí você, que é um estudante atento, que já sabe o que fazer, a primeira coisa que você fez foi o quê? Abriu o seu vadimeco no artigo 69 e encontrou lá a regra da somatória das penas de acordo com o concurso material de crimes. E aí, ó, a primeira luzinha vermelha se acendeu na sua cabeça, você já percebeu que tem alguma coisa errada. Porque, na verdade, Marieta não praticou os crimes dentro de uma mesma circunstância, dentro de um mesmo momento fático. Na verdade, ela foi praticando o crime em continuidade delitiva. Então já tem a primeira circunstância aqui que você deve ficar atento. O que fez, portanto, o juiz da execução? Somou as penas, tá? E após já ter realizado o primeiro ato, quando a pena de multa promoveu a readequação, também fez a mesma coisa, somou os dias multas e determinou a conversão das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade. Essa conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade teve como consequência, obviamente, a expedição de um mandado de prisão para cumprir a pena
Pior, no regime inicialmente fechado. A intimação da decisão ocorreu no dia 25/8/2023. Pessoal, quando a FGV traz para você uma data, fica atento, tem coisa aí. Então, se a intimação da decisão ocorreu no dia 25/8/2023, o mandado de prisão foi expedido na mesma data e está pendente do cumprimento quando você, na qualidade de advogado de Marieta, deverá se manifestar. Pessoal, vamos lá. Se você abre o seu Código de Processo Penal e vai lá no artigo que trata do recurso em sentido estrito, você vai perceber que o RESE é um recurso que pode ser aplicado para combater decisões do juiz da execução penal. Era porque a lei de execução penal foi modificada e revogou tacitamente, não expressamente, por isso que você ainda vai encontrar no Código de Processo Penal essas possibilidades, mas tacitamente o STJ e o STF entendem que não cabe mais recurso em sentido estrito para atacar decisões do juiz da vara de execução. Pessoal, isso facilitou demais a nossa vida. Aqui, a questão deixa muito claro. As cartas de execução de sentença foram tombadas ao juízo da execução da vara federal criminal. Acabou-se, não tem mais o que fazer. Se a decisão é de um juiz da vara de execução penal, talvez o ponto mais importante da sua segunda fase você já resolveu. Já sabe qual é a peça processual cabível, o recurso de agravo em execução, previsto lá no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Pessoal, coloca na cabeça, lê a questão com calma. Encontrou uma decisão do juiz da vara de execução, não tem mais o que discutir. Agravo em execução. Percebam, o processo ele vai correr na vara criminal, ele vai subir aos tribunais, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, podem convergir ao STJ e até mesmo ao STF, mas com o trânsito em julgado eles descem para a vara de execução, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal. Estando na vara de execução, tudo que for resolvido pelo juiz da vara de execução é uma decisão interlocutória, porque o juiz ele decide e o processo de execução ele vai seguir. Por isso que antigamente a gente tinha um recurso em sentido estrito como recurso cabível a essas decisões. O legislador ele resolveu unificar essas discussões e trouxe o agravo em execução para qualquer decisão do juiz da vara de execução. Portanto, artigo 197 da LEP. Fiquem atentos porque é muito fácil você reconhecer quando a peça processual cabível é o agravo em execução. Além disso, pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos porque o enunciado da súmula 700 do STF traz para mim o seguinte: o prazo do recurso de agravo em execução são 5 dias e a questão falou para a gente que a intimação da decisão ocorreu no dia 25/8/2023. Então fica muito fácil. Você sabe como é que conta prazo no processo penal, e ele disse que o dia 25/8 era uma sexta-feira. Não confunda a contagem de prazo no processo penal com o processo civil. Fiquem atentos. No processo penal, eu vou contar sim os dias não úteis, portanto, entra o sábado, entra o domingo, entram os feriados, desde que eles venham no meio da contagem do prazo. Ou seja, aqui, se a intimação foi no dia 25, uma sexta-feira, o primeiro dia da contagem não pode ser sábado, domingo ou feriado. Nem o primeiro, nem o último. Ou seja, dia 25/8, sexta-feira, eu não conto o sábado como sendo o primeiro dia útil. Agora só, a título de exemplo, se o dia 25 fosse uma quinta-feira, eu iria contar sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça-feira seria o último dia do prazo. Portanto, era na terça-feira que eu iria datar. Sendo que, neste caso, o primeiro dia do prazo foi um sábado. Eu não conto sábado, eu não conto domingo. Portanto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, último dia do prazo. É só você jogar aí, né, numa contagem simples que você vai entender que do dia 25/8, sexta-feira, o término do prazo vai se dar no dia 1º de setembro de 2023, pessoal. Contagem do prazo vale ponto. Se você vier aqui, né, tiver baixado aí o padrão resposta da prova, você vai perceber que tem uma tabelinha que a FGV nos traz, dizendo qual que é a pontuação para cada uma dessas circunstâncias. E contar prazo sempre vai ser importante. E é fácil, é simples, é só você se lembrar. O processo penal, ele vai inserir os dias não úteis, desde que eles caiam no meio da contagem do prazo. Não pode ser no primeiro, não pode ser no último dia. Portanto, por exemplo,
Se a contagem do prazo termina no sábado, você vai estender até a segunda-feira. Se a contagem do prazo se inicia no sábado, você também vai estender até a segunda-feira. Então, o agravo de execução, pessoal, a exemplo dos demais recursos, como é que eu faço isso? Uma folha de interposição ao juízo, que é responsável pela decisão, e as razões de recurso são, portanto, direcionadas ao próprio tribunal, que no caso aqui é o Tribunal Regional Federal. Portanto, você teria que trazer aqui uma folha de interposição, dizendo que a Marieta já devidamente qualificada nos autos, você tem lá o padrãozinho, né? Vem através do seu advogado interpor o agravo de execução, na forma do artigo 197 da Lei de Execuções Penais, considerando também o enunciado da súmula 700 do STF e na forma do artigo 586 do Código de Processo Penal. Pessoal, o rito que deve ser seguido para a interposição do agravo em execução é o mesmo rito que é utilizado para o recurso em sentido estrito. Portanto, é indispensável que já no enunciado você coloque o artigo 197 da LEP, a súmula 700 e os artigos 586 e 589 do Código de Processo Penal. Façam menção a esses dispositivos legais na folha de interposição do seu recurso. Treinem, repitam na mão, né? Peguem o papel e escrevam as suas peças processuais, porque é assim que você vai fazer na OAB. E na segunda fase do OAB, pessoal, você só precisa de uma coisa. Para muito além do conhecimento, você precisa de uma técnica. Se você entender quais são os artigos que tem que estar lá no cabeçalho, o anunciado das peças, você não vai deixar de passar na segunda fase da OAB. Então, a folha de interposição destinada ao juiz responsável pela decisão, tá? E as razões de recurso, essas sim, aos tribunais. Mas, Renato, quais são aqui as teses defensivas que deverão ser observadas? Também é muito importante que você fique atento a isso. Vamos lá. Percebam, a Marieta, portanto, ela não praticou um crime em concurso material, que a regra do artigo 69, que aqui o juiz da vara de execução se utilizou, traz a somatória da pena. Mas, na verdade, quando nós temos, seja um crime formal ou um crime continuado, como é o caso, o crime continuado é aquele praticado nas mesmas condições de horário, local, modus operandi, sempre contra as mesmas vítimas, que é o caso, né? Ela se utilizou aqui do cargo que ela ocupava dentro do INSS para facilitando a concessão aí de vantagens, de benefícios às pessoas. Ela, obviamente, também estava, de alguma forma, tirando proveito disso. Então, ela praticou o crime no dia 10 de 10 de 2017, depois ela voltou a praticar o crime no dia 15 de 9 de 2017 e, por fim, no dia 3 de 11 de 2017. Portanto, os dois primeiros parágrafos da peça aqui, do caso proposto, ele deixa muito claro que ela agiu em continuidade delitiva, portanto, a regra utilizada não deveria ser a da somatória das penas previstas no artigo 69, mas sim a exasperação da pena prevista lá no artigo 71 caput do Código Penal. E, portanto, você deveria pegar a pena de um dos crimes e exasperar, somando aí, aumentando de 1/6 a 2/3, o que, obviamente, no decorrer dessas situações, daria aqui, como foi reconhecido pelo próprio juiz do processo, as penas individualmente, depois de exasperadas de cada um desses crimes, elas obviamente não iriam atingir um patamar superior a 4 anos, motivo pelo qual o próprio juiz da vara criminal ele substituiu a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Vamos lembrar isso aqui rapidamente. Quando o cidadão pratica o crime, o juiz vai julgar a matéria, o mérito e vai condenar. Eventualmente, em sendo condenado, o último ato de uma sentença é a dosimetria da pena. A primeira fase, reconhecendo as qualificadoras e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase da pena intermediária, ele vai reconhecer as agravantes e as atenuantes genéricas. E, por fim, na última fase, na terceira fase da dosimetria, ele vai aplicar, que seria aqui o caso, as causas de aumento de pena, específicas ou genéricas. Nesse caso, a causa de aumento de pena da exasperação, continuidade delitiva. Feita a dosimetria, considerando que a pena, o crime praticado aí pela Marieta do artigo 313A do Código Penal, abre teu Código Penal, abre teu Vadimec que vai dar uma olhadinha na pena. A pena exasperada não passa de 4 anos. A pena não passando de 4 anos, individualmente, o que o juiz faz? Considerando que Marieta é primária e de bons antecedentes, substitui a pena privativa de liberdade
por uma pena restritiva de direitos, então ela não vai em cana, ela não vai cumprir pena em um presídio, devendo essa pena ser substituída. Percebam, pegando os 3 crimes e exasperando na forma do artigo 71, a pena dela fica menor do que 4 anos. E por isso o juiz da vara criminal, o juiz da condenação, substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Veio o juiz da execução e errou, cometeu um erro, afastou a circunstância da continuidade, reconheceu o concurso material, que não caberia a ele fazer, e deixou de substituir a pena restritiva de direito por uma pena privativa de liberdade, reconhecendo a pena de 6 anos, e aplicou aí o quê? O regime inicialmente fechado. O segundo erro cometido, portanto, pelo juiz da vara de execução. Primeiro erro, o reconhecimento do concurso material não existe. Aqui o que eu tenho é continuidade delitiva. Então essa é a sua primeira tese defensiva de mérito. E o segundo erro do juiz da vara de execução penal é o fato dele não ter substituído a pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Pessoal, uma pena de 6 anos, a quem é primário, você sabe muito bem, 0 a 4 regime aberto, 4 a 8 regime semiaberto, acima de 8 anos regime fechado. Então, se ele aplica uma pena de 6 anos, como ele coloca aqui já no último parágrafo do tema proposto, a pena de 6 anos, obviamente, deve ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. E aí ele diz, a questão fala que o juiz considerou que houve reincidência de Marieta quanto à realização do segundo e do terceiro fato. Ora, que absurdo. Pessoal, você sabe muito bem o que é uma reincidência. O agente ele só é reincidente quando ele pratica um fato delituoso após o trânsito em julgado de um outro fato delituoso. A questão te fala que ela praticou o primeiro fato em 10 de 2017. O segundo foi em setembro de 2017 e o terceiro em novembro de 2017. E a primeira condenação dela só veio lá no dia 3 de 11 de 2017, foi o terceiro fato delituoso, enquanto que a condenação do primeiro fato delituoso foi 10 de 11 de 2022, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos depois. Então, se os atos praticados por ela durante as suas condutas delituosas, qual que é o tempo do crime, Renato? Você sabe muito bem, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da atividade, né, pessoal? Lá em 2017, ela era primária quando praticou o primeiro, ela era primária quando praticou o segundo, ela era primária quando praticou o terceiro. Não há que se falar em reincidência aqui. Poderíamos falar em reincidência se, depois da condenação que transitou em julgado em 10 de 11 de 2022, por exemplo, depois da condenação, se ela tivesse praticado um crime, aí ela seria reincidente nesse crime. Naqueles anteriores, não. Primária. Portanto, não há que se falar da imposição do cumprimento inicialmente do regime fechado, porque ainda que já estava errado, pudéssemos entender a somatória das penas no concurso material, 6 anos, portanto, regime semiaberto. Então vamos organizar o raciocínio, como é que você vai colocar isso aqui na sua peça prático-processual. Agravo em execução, fez lá a folha de interposição para o juiz da própria vara criminal, certo? Que é o juiz aqui, não sei se ele fala, é o juiz, ele fala aqui em algum canto, qualquer, ele só fala o seguinte, né? O juiz de execução penal da vara federal criminal alfa, ou seja, é para esse juiz que você vai interpor, né, a folha, o seu recurso, a sua folha de interposição, e aí as razões de recurso, esses sim, vão para o tribunal. Pessoal, quais são, portanto, organizando nossas ideias, as teses de mérito que você vai utilizar? Primeiro delas, afastar a imposição do concurso material. Não existe aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal, e sim requerer que seja reconhecida a continuidade delitiva na forma do artigo 71 do Código Penal, com a exasperação de 1/6 a 1/3. Segunda tese defensiva, afastando-se, portanto, a somatória da pena, considerando-se, portanto, a continuidade delitiva, as penas restritivas de direito deveriam ser cumpridas de formas autônomas, porque elas são compatíveis entre si. Ela vai ser condenado
ela vai ser condenada, vai pegar uma pena restritiva de direito e ela poderia cumprir essa pena sem problema nenhum, não seria necessário recolhimento no sistema prisional. Além disso, segundo argumento, segunda tese defensiva, subsidiariamente, considerando que o tribunal não fosse reconhecer a aplicação da continuidade delitiva, mantendo a errada decisão do juiz que reconheceu o concurso material, subsidiariamente, a pena aplicada, ainda que somada, se deu no patamar de 6 anos. E considerando que Marieta não é reincidente, e sim primária, 6 anos ela deve iniciar o cumprimento de pena no regime semi-aberto. E aí você cita lá a ausência de reincidência e não esqueça de colocar cumprimento da pena no regime semiaberto na forma do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Pessoal, segunda fase você faz com o seu vadimeco. Então aprendam a manusear o seu vadimeco. Você tem que ir para a segunda fase com o seu vadimeco todo surrado. O cara que chega na segunda fase com o vadimeco todo limpinho, todo bonitinho, tem coisa errada aí. Não sei se ele vai passar não, hein? Porque ele não estudou, ele não manuseou, ele não sabe onde é que está. Ele não sabe como encontrar rapidamente as respostas. Lembra que você tem que fazer uma peça prática profissional e 4 questões. E na verdade não são 4 questões, são 8 questões, né? Porque cada uma dessas 4 tem 2 itens. Então, fiquem ligados, fiquem atentos. Tese defensiva, portanto, subsidiária, cumprimento do regime semiaberto. E por fim, pessoal, para finalizar, você coloca lá que deve ser expedido, né, nos seus pedidos, a expedição do contramandado de prisão em favor de Marieta, já que ela está presa. Pessoal, fiquem atentos aí, tá? Que no final aqui do caso proposto, a OAB coloca, na qualidade de advogado de Marieta, já constituído nos autos, redige a peça processual cabível, diferente de embargos de declaração e habeas corpus. Ou seja, ela já deixa muito claro que você não tem que impetrar um embargos, porque, claro, os embargos de declaração eles sempre serão cabíveis quando a decisão do juiz for obscura, tiver algum tipo de contrariedade, né, com algum tipo de contradição. Então, assim, muitas vezes você pode acabar se confundindo e embargando. Na maioria das vezes, não vai cair um embargo de declaração para você, tá? Na peça prática profissional. O que não significa dizer, então não vou estudar embargos, Renato. Erro feio, erro rude. Por quê? Porque na própria aqui a gente vai ver nas questões do próprio exame 38, cai uma questão sobre embargo de declaração. Então sim, você tem que estudar embargo de declaração, porque apesar de não cair aqui como peça prática profissional, pode cair para você nas questões propostas. Então você coloca lá no final, tá? Habeas corpus também, obviamente, geralmente, via de regra não vai cair, tá, pessoal? Nunca caiu um habeas corpus no exame de ordem unificado realizado pela FGV. O que é estranho, porque antes do exame da ordem ser realizado pela FGV, antes dele ser unificado, na verdade, a peça, digamos, processual, que mais era cobrado, historicamente, era o habeas corpus. Tá? Antes de unificar, ou seja, cada seccional fazia lá a sua prova, né, o seu exame de ordem, antes de unificar tudo, que começou com a CESP, e agora já estamos na 39ª edição com a FGV, o que mais era cobrado na peça prática profissional era o habeas corpus. Nunca mais caiu. E por que, Renato? Ora, a resposta é simples. O habeas corpus não é uma peça processual privativa de advogado. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Nós temos, inclusive, um exemplo muito interessante de um estudante de direito aqui do centro universitário que impetrou um habeas corpus em favor de um preso que estava cumprindo pena há mais tempo do que deveria e ele foi solto. Era um estudante de direito, ainda não formada, sequer bacharel de direito, mas que conhecia uma ótima aluna, conhecia o ordenamento, impetrou um habeas corpus e ele foi solto. Então, pessoal, na peça prática profissional, dificilmente vai cair um habeas corpus. O que não significa dizer que não possa vir a ser cobrado. Estudem habeas corpus. Porque, apesar de não cair também com peça prática profissional, é muito cobrado nas questões abertas de segunda fase e também, por que não, na primeira fase do exame da ordem. E no final, portanto, pessoal, para finalizar sua peça, você vai colocar lá, né, o pedido de expedição do contramandado de prisão e vai datar o recurso para o dia 1º de setembro de 2023, porque, obviamente, considerando aí aquele prazo de 5 dias, referente à súmula 700 do STF, pessoal. Então, assim, uma peça muito simples, tá? Foram poucas teses defensivas, né? Fácil, simples de ser reconhecido, uma grave execução, poucas teses defensivas. Então, realmente,
você tiver um pouco atento, você teria passado nessa prova, e é o que vai acontecer quando você for fazer o seu exame de ordem nos próximos meses ou no próximo ano. Pessoal, então é isso. Vamos agora falar da primeira questão, certo? Aqui do cobrada, as questões abertas, tá? Alberto, primário e com bons antecedentes. Informação importante. Foi condenado pela prática de peculato a uma pena de 2 anos de reclusão. Pessoal, vem comigo aqui, ó. Fica atento a um detalhe. Eu quero que você, estudando, principalmente o direito penal, se acostume a se adiantar no código. Renato, o que é se adiantar no código? Quando você pegar a questão que ele falar que o cidadão foi condenado por peculato, aí você, opa, o que é mesmo peculato? Eu não sei o que é peculato. Bem, eu acho muito pouco provável que você chegue numa segunda fase do OAB sem saber o que é um peculato. Mas vamos supor que você não sabe o que é um peculato. E agora o que é que eu faço? Ai meu Deus, estou perdido. Não tá. Você vai lá atrás no Vadimeco, existe uma coisinha chamada índice remissivo. Aí você procura peculato e você vai encontrar qual é o artigo do peculato. Aí ele vai te fazer a remissão lá para a prática dos crimes contra a administração pública. Quando você chegar lá, você vai ler qual é o crime, peculato, e eu quero que você se habitue a olhar para a pena do crime. Além de se habituar a olhar para a pena do crime, porque é absolutamente indispensável que você faça isso, você também tem que se habituar a se adiantar no código e vá lá no final, na parte das disposições gerais. Todo título do Código Penal, da parte especial do Código Penal, vai trazer disposições gerais. E essas disposições gerais podem trazer informações que vão ser indispensáveis para você na prova, seja nas suas teses defensivas, seja no próprio enunciado aqui das questões abertas. Pessoal, por exemplo, crime contra o patrimônio. Aí você tem lá os crimes praticados contra o cônjuge, né, o ascendente, o descendente, ou seja, as chamadas escusas absolutórias. Fiquem atentos, elas estão presentes aonde? Lá no final. O furto está no 155, as escusas estão lá no 189. Ou seja, habituem-se a se adiantar no código, não deixem de analisar a pena do crime, porque a pena do crime te diz muito. A pena do crime pode dizer se o cidadão pode ser preso preventivamente ou não. Porque se a pena máxima é inferior a 4 anos, não cabe prisão preventiva do réu primário. A pena do crime pode dizer se o delegado de polícia pode arbitrar fiança, quando ela não ultrapassa 4 anos, os mesmos 4 anos. O crime que a pena máxima não ultrapassa 4 anos, prisão em flagrante, o próprio delegado de polícia arbitra a fiança. A pena do crime vai te falar qual que é o início do cumprimento da pena, ele vai te falar também qual que é o regime de cumprimento de pena, ele vai te falar também, por exemplo, se cabe acordo de não persecução penal, se cabe transação penal, composição civil, se é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, pessoal, toda vez que você pegar uma questão, que você olhar o crime, olha a pena, anota a pena na tua folha de rascunho e vê, porque várias informações são extraídas dali. E aí você sabe, tanto são informações relacionadas ao cumprimento da pena, quanto às questões processuais, prisão, enfim. Nesse caso, o Alberto foi condenado ao peculato. Vamos lá. Na fixação da pena, o juiz considerou boas as circunstâncias judiciais, artigo 59, ou seja, pena base, primeira fase, fixando esta pena no mínimo legal. E a míngua de agravantes ou causas de aumento ou diminuição tornou-se esta a pena definitiva. Ou seja, primeira fase, pena base, ele considerou boas as circunstâncias judiciais, pena mínima. Não teve agravante, não teve causa de aumento na segunda e terceira fase, ficou lá, pena mínima 2 anos. Ao fixar o regime inicial de forma contraditória, o magistrado asseverou que as circunstâncias judiciais são negativas, pois o delito de peculato é de extrema gravidade diante da lesão ao patrimônio público, razão pela qual fixou o regime inicial semiaberto e em seguida substituiu as penas restritivas de direito. Porque, presentes os pressupostos legais sendo favoráveis às circunstâncias judiciais na forma do artigo 59 e do artigo 44, ou seja, uma grande salada de frutas, uma grande contradição, obviamente, do juiz. Primeiro ele disse, vou manter a pena no mínimo legal, já que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Depois de fixar a pena, ele foi determinar o regime de início do cumprimento e empurrou aqui um semiaberto dizendo as circunstâncias judiciais são negativas. Tinha acabado de falar que não eram. Tá? E no final, ele substituiu, presentes os pressupostos legais, substituiu, portanto, a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, porque os pressupostos legais são favoráveis e as circunstâncias judiciais também. Percebam o que eu tenho aqui. Você que é um estudante mais atento já está percebendo a contradição, já está percebendo que isso aqui é caso de quê, portanto? Do famoso recurso de embargos de declaração, né, pessoal?
Vamos ver aqui quais são as perguntas primeiro. Qual a peça processual deverá ser oposta pela defesa de Alberto para sanar a contradição? Não é possível. Se você errar essa questão é porque você está desatento. O cara está falando. A questão está falando que o juiz trouxe uma contradição na sentença. Gente, qual é a peça processual cabível aqui? Obviamente, a gente está falando aqui que, tendo em vista que o enunciado relata uma situação de contradição do juiz, a peça processual oposta pela defesa são os embargos de declaração, que você sabe, prazo de 2 dias, na forma do artigo 382 do Código de Processo Penal. Você faz a prova pesquisada, está na tua frente, na tua mão, o Código de Processo Penal com o artigo do recurso dos embargos e, obviamente, também o seu prazo. E aí, a letra B, qual o fundamento de direito material a ser defendido em favor de Alberto? Pessoal, a gente tem a súmula 718 e 719 do STF, que diz o seguinte: a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do delito não é fundamento idôneo para a aplicação de um regime de cumprimento de pena mais gravoso. Ou seja, 0 a 4, regime aberto, 4 a 8, semiaberto, acima de 8, fechado. Regra do artigo 33 do Código Penal. Se o cidadão é primário, essa regra deve ser observada. Se ele já é reincidente, aí sim, não importa a pena aplicada, ele vai para o regime fechado. Mas sendo primário, como é o caso do Alberto, 0 a 4, 4 a 8, acima de 8. O juiz aplicou uma pena de 2 anos. Aplicando a pena de 2 anos, eu não quero saber qual é a opinião do juiz se o tráfico de drogas, se o homicídio qualificado, ou seja lá o que for, é um crime mais grave ou menos grave. Não interessa. A opinião do jogador, por si só, sobre a gravidade em abstrato do crime, não é fundamentação idônea para a imposição de um regime mais gravoso. A súmula 719, 718 do STF, a súmula 440 do STJ, ela tem que estar sublinhada no teu vadimeco, porque ela não cai não, ela despenca nas provas de segunda fase de OAB, na primeira também, porque a execução penal, percebam, nessa mesma questão, tá pessoal, desculpa, nesse mesmo exame, no exame 38, a peça prática profissional, embargos em execução, portanto, questão sobre LEP, execução penal, e a primeira questão também, trazendo aqui discussões sobre execução penal. Estudem a lei de execuções penais, façam questão sobre execução penal, porque cai em prova, cai na segunda fase da OAB. Portanto, pessoal, só para a gente finalizar a letra B, você vai argumentar que o fundamento do juiz, na opinião do julgador sobre a gravidade e abstrato do delito, não é fundamentação idônea. E você cita a súmula 718, 719, STF, 440 do STJ. E, claro, o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que é que traz essa regra aí de qual o regime de cumprimento de pena que deve ser observado. Pessoal, vamos aqui à segunda questão. Bárbara e Rodrigo são namorados. Violência doméstica não pode deixar de estar presente nas provas da OAB. Pessoal, eu fiz um levantamento sobre questões de violência doméstica. Questão de primeira fase, sobre violência doméstica, o grosso delas cobra a definição das espécies de violência. A violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral, a violência psicológica e a violência física, obviamente. Então, pessoal, peguem a sua lei de execuções. Desculpa, peguem a sua lei 11.340 de 2006, a famosa, conhecida vulgarmente como Lei Maria da Penha. Esse conhecimento vulgar, porque obviamente não é a nomenclatura legal que foi dada pelo legislador, né? Isso aqui é um conhecimento, né, que, enfim, que as pessoas acabaram chamando Lei Maria da Penha. Peguem a Lei Maria da Penha e leiam o artigo 5º e o artigo 7º. O artigo 24A, que trata do crime, modificação legislativa recente, que trata do crime de descumprimento de medida protetiva. Então, assim, alguns artigos eles são pontos chaves para as provas, seja de concurso, seja de OAB. E a Lei Maria da Penha ela é muito clara nesse sentido. As questões elas se repetem, mas se repetem de uma maneira assim absurda sobre a simples expressão, né, definição das espécies de violência na primeira fase. Na segunda fase, o que é muito cobrado? Exatamente isso que está na segunda questão. Vamos ler aqui mais uma vez e vamos chegar exatamente nessa discussão. Bárbara. Bem, Rodrigo proferiu diversas ameaças e deferiu tapas no rosto de sua namorada, deixando-o bastante vermelho. Equimoses. Bárbara então se dirigiu à delegacia, relatou o ocorrido, mostrando as mensagens de texto, e, enfim, e mostrando que estava agredido. O que fez o delegado de polícia, como sempre faz, após lavrar o boletim de ocorrência, forneceu o encaminhamento da vítima
ao Instituto Médico Legal, ao IML, para a realização do exame de corpo de delito. Afinal de contas, o crime de lesão corporal é um crime que deixa vestígios, deve ser feito um exame de corpo de delito. Bárbara, contudo, não realizou o referido exame, nem necessitou de qualquer atendimento médico posterior, já que as lesões corporais não eram graves. Atento a essa informação. Rodrigo foi denunciado pela prática de lesão corporal, o artigo 129. E aí você sabe que lá no parágrafo 9, 10, 11, 12, 13, vai trazer circunstâncias da lesão corporal dentro da violência doméstica. Violência doméstica que, nesse caso, não está relacionada à violência contra a mulher, certo? A violência doméstica pode ser contra um homem também, em relação ao artigo 129. Cuidado. Lei Maria da Penha. Quando é que eu aplico? Sujeito passivo, ou seja, vítima mulher. Seja a mulher sexo feminino, seja a mulher trans. Eu aplico a Lei Maria da Penha à questão da mulher transexual. Sim, a lei é expressa, ela trata da violência de gênero. Portanto, o sujeito passivo para a aplicação da Lei Maria da Penha, mulheres transexuais também vão estar abrangidas e defendidas dentro desse pacote da proteção da Lei Maria da Penha. Renato, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha dentro de uma relação homoafetiva? Cuidado! Se forem duas mulheres, sim. Não importa quem é o sujeito ativo, um homem ou uma mulher. Quem agride, quem ameaça, quem é abusivo, homem ou mulher, não importa. O que me importa é o sujeito passivo. Se for uma mulher, inclusive a mulher trans, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha. A relação homoafetiva entre dois homens, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha? Jamais! O STJ já tem decisão para lá de pacificada nesse sentido. Portanto, pessoal, o artigo 129, ele não está falando de violência contra a mulher. Desculpa. O artigo 129, parágrafos 9º ao 13º, que traz causas de aumento, né, e uma exasperação maior da pena de lesão corporal, ele não trata da violência contra a mulher. Trata também da violência contra a mulher, porque ele fala da violência doméstica. Portanto, nesse caso aqui, a aplicação desses aumentos de pena podem ser reconhecidos quando a vítima é um homem. 129, parágrafo 3º, e o crime de ameaça do artigo 147. Foi recebida a denúncia, a peça acusatória, ainda não foi analisado pelo juízo. Bárbara, então, informou ao advogado de Rodrigo seu desejo de se retratar da representação. E aí vem as perguntas. A primeira, é cabível qual forma ou alcance da retratação da representação? Gente, cuidado. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, ela é cabível quando? Quando eu não tenho aplicação do pacote de proteção da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha trouxe claramente a seguinte regra: nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, para que haja uma retratação, deve ser marcada uma audiência específica para isso. É diferente da regra geral do Código de Processo Penal, que para qualquer crime de ação penal pública condicionada à representação, a vítima, até o recebimento da denúncia, até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ela pode ir lá e dizer: opa, doutor Ministério Público, não quero mais representar não, por favor, vim retirar, vim me retratar. Ok. Isso aqui é a regra geral. Para os crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, necessariamente, para que seja retirada a representação, tem que ser marcada uma audiência específica para isso. E existe um marco temporal, que é o oferecimento da denúncia. Nesse caso aqui, ele diz o seguinte: Rodrigo foi denunciado pela prática de lesão e de ameaça. E o recebimento da peça acusatória ainda não foi analisado pelo juízo. Portanto, você já tem uma circunstância aqui. Não cabe mais a retratação. Por quê? Porque já foi oferecida a peça inicial acusatória. E, Renato, cabe a retratação da ameaça? Caberia, porque é um crime de ação penal pública condicionada à representação, então deveria ser marcada uma audiência específica para esse fim, para que fosse retratado. Mas nesse caso já não é mais possível, porque já passou o momento processual, visto que o Ministério Público já denunciou o Rodrigo. Renato, em relação ao crime de lesão corporal, é um crime de lesão corporal leve? Nesse caso, sequer houve a lesão corporal, será que não cabe, portanto, aí uma retratação? De forma alguma, tá, pessoal? De forma alguma. E aí eu vou dizer para vocês por quê. Leiam a súmula 542 do STJ, que diz que os crimes que envolvem violência contra a mulher são de ação penal pública incondicionada, a lesão corporal leve, culposa, grave, gravíssima, qualquer delas.
de ação penal pública incondicionada, portanto, não há que se falar em retratação. Quando a autoridade policial toma conhecimento, ela é obrigada a instaurar a investigação. Quando o Ministério Público toma conhecimento, ele é obrigado, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Ele é obrigado a denunciar. Portanto, letra A, se cabível, qual a forma de alcance da retratação da representação? Já vimos aqui, não é cabível, mas a forma seria, é importante que você tivesse citado lá do artigo 16 da Lei 11.340, que é a marcação lá da audiência específica para esse fim. Letra B, qual a tese de defesa quanto à materialidade delitiva deve ser articulada em relação ao delito de lesão corporal? Aí aqui sim, tá, pessoal, você teria que citar o artigo 158, parágrafo 158 do Código de Processo Penal e o artigo 12, parágrafo 3º da Lei Maria da Penha. Os dois tratam de uma questão muito simples. O crime de lesão corporal é um crime que deixa vestígios. Então, para que você tenha a materialização dessa conduta, você precisa de quê? De um laudo pericial que comprove que houve um crime de lesão corporal leve, grave ou gravíssima, a depender das consequências. Aqui, a questão deixa muito claro, né? Deixou o rosto bastante vermelho lá no começo. E ainda coloca equimoses. Gente, equimoses é aquele vermelhidão que você tem depois de um machucado, certo? E que some rapidamente, depois de algumas horas. A equimose não caracteriza um crime de lesão corporal leve. No máximo, a equimose pode caracterizar uma contravenção penal da vias de fato, ou mesmo um crime contra a honra, a injúria real, que você sabe que um tapa na cara ele dói muito mais na alma do que de fato no corpo. Portanto, é um crime contra a honra, né? Vai atingir a sua honra subjetiva. Portanto, uma injúria real, que é uma forma qualificada do crime contra a honra. Então, aqui não tem crime de lesão corporal leve, porque obviamente não ficou comprovado se houve ou não essa lesão corporal leve. Então, a falta do exame de corpo de delito contraria as regras do artigo 158 do Código de Processo Penal e do artigo 12, parágrafo 3º da Lei 11.340, a famosa Lei Maria da Penha. Tá certo, pessoal? As duas teses defensivas da segunda questão. Vamos rapidamente para a terceira. Rodrigo estava desfilando em um bloco de carnaval. Gente, a terceira questão fala muito simples, muito fácil. Algo que chega na segunda fase da OAB, você sabe. Falsificação de moeda. É o artigo previsto é o crime previsto no artigo 289, parágrafo 1º do Código Penal. Falsificar a moeda, gente, depende de uma falsificação idônea, algo que possa realmente fazer com que as pessoas venham a ser enganadas. Então, o que a gente fala e o que a jurisprudência do STJ traz é que uma falsificação grosseira não é crime, não representa a prática do crime do artigo 289, parágrafo 1º do Código Penal. A falsificação grosseira, portanto, é uma modalidade de crime impossível, pessoal. Aqui, nesse caso, há uma absoluta impropriedade do objeto. E aí você citaria o artigo 17 do Código Penal. Sendo crime impossível a falsificação grosseira, como é que esse cidadão foi preso em flagrante? Portanto, essa prisão em flagrante ela é ilegal. Além disso, ele fala aqui, que mesmo sem qualquer testemunha, sem justificativa, o delegado de polícia encaminhou nota de culpa, acompanhado da lavratura da prisão em flagrante, sem ouvir o próprio preso. Ou seja, uma ilegalidade flagrante da prisão, da lavratura da prisão em flagrante. Portanto, você vai pedir aqui, resposta à letra B, um relaxamento de prisão em flagrante, com base no artigo 310, inciso 1º do Código Penal, do Código de Processo Penal. Além disso, o artigo 304 do Código de Processo Penal e, obviamente, você cita também aí o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Por fim, pessoal, última questão, rapidamente. Elisa e Cláudio são vizinhos e mantinham relação de animosidade. Pessoal, essa questão está falando do crime de ameaça, do crime de dano praticado por um vizinho contra o outro, artigo 163 do Código Penal, certo? Se você for analisar aí, quais são as teses defensivas, a questão está tratando tanto de prescrição quanto de perempção. Percebam, o processo, se você analisar as datas que são aplicadas, ele do oferecimento da denúncia, do recebimento da denúncia, até a decisão final, já se passaram mais de 3 anos. Portanto, você tem o que nós chamamos de prescrição da pretensão punitiva do Estado, e que está previsto na súmula 220 do STJ, ou seja, você tem um prazo de processo que ultrapassou aquilo que está previsto quando você faz a análise do artigo 109 do Código Penal, dos prazos prescricionais. Então, a tese de direito penal é a prescrição, porque
é a pretensão punitiva, é o direito de punir, isso aqui é direito penal, tá? E a tese de direito processual, pessoal, é a perempção, porque lá no artigo 60, leiam, inciso 3º do CPP, trata da questão do que deve ser feito pelo autor nos crimes de ação penal privada. O crime de dano é um crime de ação penal privada. Então, quando nas alegações finais a parte deixa de efetuar, de realizar o pedido de condenação da acusada, ora mais, você é o autor da ação penal. Aí no seu momento, na sua peça processual final, você tem que dizer quais são os seus pedidos, o que você quer aqui no seu pedido. Aí você não deixa de pedir a condenação, ocorre a perempção da ação penal, ou seja, do seu direito de ação. O direito de punir é do Estado. É uma tese de direito penal, é a resposta da letra A, que é exatamente a questão da prescrição. O direito de ação é um direito da parte. No caso do autor, que é, né, a vítima do dano. O direito processual, o direito de ação, ocorreu a perempção quando você deixou de realizar os atos processuais que são previstos em lei, e aí você citaria o artigo 60, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Pessoal, é isso aí, ficamos por aqui. Revisitem as questões antigas, as questões passadas, as provas passadas do exame da ordem, porque elas se repetem. Fiquem atentos e não deixem de ler com muita calma os artigos de lei. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.